Salve, salve! Não vai ter vinheta esse vídeo. Salve, salve, rapaz! Eu sou o Amaral e esse é o primeiro vídeo que eu faço no canal. Um formato meio de vlog aí, contando um pouquinho da minha trajetória, de como eu comecei tocando violão e vim parar até aqui, no YouTube, vivendo única e exclusivamente da música, hein? Saca só. Bom, galera, eu sou o Amaral, muito prazer. Eu tenho 26 anos, eu sou daqui de Goiânia, nascido e criado. E desde moleque eu sempre fui assim, criado com música. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ouvia muita música dentro de casa. Desde o rock dos anos 80, reggae, forró, axé, sertanejo, todos os estilos que você pensar. Minha família materna é uma família bem musical, tem alguns músicos, a galera se interessa bastante por música. E comigo não foi diferente. E quando eu tinha ali por volta dos meus 8, 9, 10, eu não lembro exatamente mesmo, eu comecei a tocar violão, né? Eu sou autodidata no violão mesmo, aprendi vendo uma galera tocar. Mas eu sempre gostei mesmo foi de cantar. Só que eu era muito tímido, eu sempre achei que eu não tinha uma voz boa. E por esse motivo a música sempre foi assim um hobby na minha vida, saca? Eu chegava da escola ali, pegava o violão, passava um tempinho ali tocando e tal, mas nada mais que isso. Eu nunca tinha visto a música como assim uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de trabalho mesmo, saca? E aí eu fui crescendo, né? Aí chega aquela fase de vestibular e tudo mais, então eu pegava cada vez menos o violão. Comecei a trabalhar com outras coisas também, apesar de ser bem novo ali, dos 15 aos 21 mais ou menos, eu tive muitos empregos. Eu fiz feira com o time Meu Cafeirante, trabalhei em escritório de contabilidade, fui professor numa escolinha de futebol, mesmo tendo essa cara aqui de quem nunca chutou uma bola na vida, mas até que eu era bonzinho, hein? Então aí, tentei ser atleta de futebol, trabalhei numa loja de videogame aqui no Camelódromo de Goiânia, e por último eu virei vendedor externo numa empresa de produtos automotivos. Porra, pensando aqui, eu fiz coisa pra caralho, hein? Bom, realmente eu fiz mesmo. E todas essas atividades, eu sempre tinha a música ali como um hobby, um momento de espairecer, de esvaziar a cabeça. Às vezes eu chegava de um dia de trabalho, pegava o violão ali no cantinho, tocava um pouquinho e tal, cantava de um jeito bem modesto, porque eu sempre tive muita vergonha de poder cantar, porque eu não achava a minha voz boa. Até ali mais ou menos os meus 18, 19, eu tinha um amigo próximo que ele já tinha tocado em barzinho e tal, e tinha todo o equipamento. E aí numa sexta-feira qualquer, a gente foi tomar uma cerveja na casa dele e ele tava com o equipamento de som todo montado, assim, né? O PA, as caixas de som, mesa de som, violão, pedestal, microfone e tal. E aí chegou uma hora que a gente tava tomando todas lá, eu falei, cara, posso cantar ali? Ele falou assim, lógico, vai, pô, vai lá. E eu fui e tal, peguei o violãozinho assim, sentei. Eu lembro que eu toquei uma música do Jota Quest, eu não lembro se foi tipo Só Hoje, Dias Melhores, uma parada assim, foi uma dessas músicas. E mano, eu senti uma das sensações mais gostosas da vida. Eu simplesmente tava cantando assim, eu olhava pro lado assim, tava um pouco tímido ainda, porque eu não sabia usar o microfone e tal. E eu olhava pro lado e falava, caralho, eu tô aqui tocando, mano. Olha que foda isso, e a galera ali e tal, nossa, que massa e tal. Aí terminando essa música do Jota Quest, eu lembro que eu acho que eu toquei tipo um Jack Johnson, alguma coisa assim, bem ruim mesmo e tal. E voltei pra lá e fui sentar pra tomar mais uma, né? Nesse momento que eu sentei, ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu gostei, hein, velho? Até que você leva jeito, hein? Gostei, você mandou bem, sua voz é boa. E eu fiz o quê? Acreditei. E é engraçado que nesse tempo também eu fazia faculdade de educação física, por isso que eu dava aula numa escolinha de futebol também. E nesse curso eu fiz amizade com um moleque que é compositor de música sertaneja, saca? E, mano, era insano, ele escrevia música pra caramba e ele me mandava direto falando assim, cara, acabei de fazer essa daqui e tal, e mandava pra mim. E eu ouvia a música e falava, caraca, velho, que letra foda, como que esse moleque escreveu isso? Putz, meu sonho é escrever uma música, meu sonho, eu sempre quis. E realmente, desde moleque, eu sempre tive vontade de escrever música, mas eu nunca tinha tido inspiração pra isso. Eu levava a música como um hobby também, nem pensava muito nessa questão e tal. E aí ele sempre me mandava as músicas e tal, eu já tava sendo alimentado por isso. Falei, cara, pô, vou começar a pegar mais meu violão e tal. E aí eu chegava em casa do trabalho, às vezes eu passava meia hora, uma hora com violão, comecei a passar 2, 3, 4, 5, quando eu fui ver, já era tipo meia-noite assim, eu tava lá, tocando e cantando, saca? Bom, e aí passou um tempo e tal, e teve um dia que eu tava em casa, tipo numa sexta, num sábado à noite assim, sozinho, morava com a minha mãe nessa época, ainda tinha minha cama e tinha uma mesinha assim do lado, eu tava sentado, né, na cadeira com o violão no colo, tinha uma folha e tinha umas canetas assim espalhadas, né? Do nada me veio um sentimento assim, falei, cara, acho que eu vou escrever alguma coisa aqui, parece que vai ser alguma coisa. Comecei a escrever e rapidão, pum, saiu minha primeira música. Mano, eu fiquei muito feliz, eu andava de um lado pro outro assim, falava, caraca, escrevi minha primeira música. E hoje quando eu olho essa primeira música, a letra dela assim, eu falo, caraca, velho, que letrinha ruim. É porque, tipo, era uma parada meio assim, ah, eu gosto de você, você gosta de mim e tal, não com essas palavras, mas, tipo, era uma letra bem boba mesmo. Mas ele foi o início de tudo, saca?
A partir desse dia que eu escrevi a primeira música, eu nunca mais parei de escrever, saca? Na semana seguinte eu escrevi outra, e aí nessa mesma semana, que era a semana seguinte, eu escrevi mais outra, e fui escrevendo. Algumas eram umas letras meio ruins, assim, e tal, mas tava começando a ser algumas coisas legais, saca? E isso começou a me inspirar muito, até que veio a pandemia. Bom, e aí nessa época o emprego tava um pouco devagar, assim, por conta de algumas coisas estarem fechadas, a faculdade também tinha parado. Resumidamente, eu tinha mais tempo para poder passar com o violão. E aí eu decidi me aprofundar, cara. Paguei uma aula de canto, comecei a fazer aula de canto porque eu queria realmente aprender a cantar. Comecei a estudar mais o violão, assim, e tal. E aí eu comecei a adquirir aos poucos, mano, o equipamento para poder cantar, saca? Comprei um violão melhor, depois de um tempo comprei um pedestal, um microfone, depois de um bom tempo juntei uma grana, comprei uma caixa de som. E ali eu comecei, cara. Eu comecei literalmente no quintal de casa, porque a minha mãe e o meu pai sempre gostaram de fazer, tipo, um churrasco, assim, tomar uma cerveja no final de semana. E, tipo, pô, nessa época da pandemia ninguém podia sair, eles faziam um churrasco ali e tal, e eu botava a minha caixa de som e ficava tocando, saca? E pelo fato deles gostarem muito de música, né, isso foi muito legal, assim, a gente teve uns momentos muito bons, tocando, assim, em família. Até que eu cheguei um dia pra eles e falei assim, eu quero viver de música. Meu pai achou que eu tava ficando louco, minha mãe também. Falaram, porra, mas você tem a faculdade, você tem seu trabalho, aí sua vida tá toda organizadinha e tal, agora do nada é isso. Tudo bem, você sempre tocou violão e tal, mas, porra, do nada você vai largar tudo e tal. E eu já tinha tomado essa decisão, falei, mãe, eu quero tentar e tal, eu acho que eu tenho condições, eu acho que eu consigo, eu acredito e tal. Bom, eu sempre fui um cara que, tipo, correu atrás mesmo assim das coisas que quis, e acho que isso abriu os olhos deles e falaram, pô, ele também tem o direito de tentar, saca? Bom, e aí eu expliquei pra eles que eu queria realmente viver disso, que eu tava disposto a lutar por isso, saca? Pra conquistar um espaço nesse mercado. No final do ano ali de 2020, né, pro início do ano de 2021, foi a virada onde eu saí do emprego e tudo mais e meti a cara na música, cara. Porra, pensa o calor da porra que tá fazendo aqui em Goiânia. Puta que pariu. Bom, então nessa virada de 2020, 2021 foi quando as coisas estavam acontecendo. Foi basicamente também quando eu criei esse canal aqui do YouTube, que no início não dava muita visualização, mas eu persisti e hoje tô conseguindo atingir um número legal de pessoas. Basicamente é isso, galera. Eu contei um pouquinho da minha trajetória, assim, bem breve, de como eu comecei tocando violão ali dos 8 anos de idade até, né, chegar aqui onde eu tô hoje, até chegar no início ali da minha trajetória musical, né. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo pro YouTube em formato de vlog, então espero que vocês gostem aí de saber um pouquinho mais de como foi a minha experiência. Em breve, se vocês gostarem, eu vou trazer mais vídeos desse aqui, contando um pouquinho mais da minha história, contando como que foram os primeiros shows, como eu consegui os primeiros shows. Se vocês quiserem e tiverem interesse, pô, como é que foi suas primeiras músicas, deixa eu ouvir umas primeiras músicas aí e tal. Deixa aqui nos comentários se vocês querem saber um pouquinho mais da minha vida, conhecer um pouquinho mais da minha história. Confesso que deu um pouco de trabalho para gravar esse vídeo aqui, mas eu curti, pô. Então é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal também. Lá você pode curtir os covers que eu faço, tem música autoral. Tem esse primeiro vídeo aqui também desse vlog que eu tô fazendo agora contando um pouquinho mais da minha história. E até a próxima, hein? Tchau!